Eu recuperei o hábito da leitura fazendo essa única coisa, que é o que eu venho contar no vídeo para vocês. Olá, meu povo, bem-vindo a este canal. Não teria como eu escolher um cenário diferente, senão esse, para falar para vocês sobre o hábito da leitura. Para começar, deixa eu relembrar para vocês um pouco o meu relacionamento com a leitura, tá? Nunca foi uma coisa assim fácil, sabe? Uma coisa assim que eu já nasci. Eu lembro que quando eu vi a galera mais jovem da minha idade, assim, 14, 13 anos, lendo aqueles livros assim, ó, lapada. Sabe aquela lapada de livro? Eu ficava assim, meu Deus, como eu queria ler isso, mas eu não conseguia. E a principal diferença minha para essas pessoas, muitas vezes é a questão do hábito. As pessoas têm a rotina do livro já encaixada na família. Eu particularmente nunca vi nenhum familiar meu sentando para degustar um livro. E eu consegui vencer esse sentimento aí de impossível através de muitos exercícios. Hoje, o sentimento que eu tenho parecido com a coisa assim, meu Deus, é impossível, é com o estudo do inglês. Tenho muita dificuldade, acho que eu criei uma série de barreiras, mas hoje eu sinto que é a mesma dificuldade que eu sinto da leitura. Se eu conseguir vencer o da leitura, eu também consigo vencer o do inglês. Depois que eu já inseri os livros na minha rotina, foi sempre muito tranquilo eu ler um livro a qualquer momento, né? Tava sempre pegando ali um livro, realmente se tornou um hábito. Só que o que aconteceu? Desde que eu me mudei para essa nova casa, faz mais ou menos uns 7 meses, eu fiquei com muita dificuldade. Acho que eu parei um tempo de ler e parecia que não encaixava mais na minha rotina. E eu comecei a analisar o que é que mudou da Lorena lá do começo do mês para a Lorena que se mudou. Por que é que tá tão difícil agora? E aí eu consegui lembrar algumas coisas. A primeira coisa é que eu lia muito através do Kindle. Eu não sei se você conhece, mas é um dispositivo de leitura que parece um tablet, mas ele não cansa a sua vista na hora da leitura. Ele é muito simples, gente. É muito simples mesmo. E aí eu tinha mais livros no formato de e-book. Então acaba que era mais rápido para mim. Por quê? No café da manhã eu lia levando para os locais, então era muito, muito prático. E aí aconteceu que eu acabei comprando muitos livros físicos que não tinha no formato do Kindle. Então eu precisei já mudar aí minha rotina. Eu consigo ler no café da manhã com Kindle, mas eu não consigo ler no café da manhã com um livro normal, porque eu não vou pegar com a minha mão suja num livro que vai ficar sujo para sempre. No Kindle, se fica sujo, eu dou uma limpada, pronto, e acabou. Para vocês terem uma ideia, olha o livro que eu tô lendo agora. Tem condições de eu levar isso aqui na minha bolsa? Não tem condições. Então, realmente foi mais difícil eu conseguir ler livros físicos do que o Kindle. Se você não tem ainda, eu vou deixar um link aqui embaixo te explicando um pouco sobre o Kindle e por que eu gosto tanto dele. Mas não dá para trabalhar com desculpa, né? A gente tem que resolver o problema. Então, eu comecei a pensar o que é que eu poderia fazer para retornar esse hábito de leitura. E para você que não é retornar o hábito de leitura, mas sim começar, um dos grandes passos que você precisa entender é da importância de ler um livro. Às vezes a gente quer começar a ler um livro porque quer se sentir mais intelectual, sabe? Quer que as pessoas comentem. E para mim isso não é motivo suficiente para você enfrentar uma dificuldade de ler o livro, porque eu lembro como era difícil para mim. Então eu separei aqui 5 motivos, na minha opinião, são os principais para você se esforçar para começar a ter o hábito da leitura. O primeiro, sem dúvidas, muito importante, que é a concentração. Já parou para pensar qual foi a última vez que você imergiu cerca de 30 minutos em alguma coisa sem pensar em outras coisas ou sem fazer outras coisas simultaneamente? A gente numa realidade tão apressada que a gente acaba naturalizando fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo. E ler um livro é uma coisa que te obriga a ficar concentrado ali, porque se você não ficar concentrado, você se perde, você acaba se concentrando demais, porque você
acaba se atraindo pela história, sua imaginação vai para outro canto. Então, a concentração é algo muito importante. Inclusive, eu tenho um conhecido que está com dificuldade de concentração. E aí eu fiz o hábito de ler junto, né? Vamos ver quanto tempo você consegue ler comigo. E você via que após 20 minutos a pessoa já ficava muito inquieta, porque é difícil você se concentrar. Então, tire aí um tempinho, vê quanto tempo você consegue fazer alguma coisa sem mexer em outra coisa, sem olhar para o celular, sem responder ninguém. Concentração é um excelente motivo para você começar a ler um livro. O segundo motivo é: quem lê muito, naturalmente escreve melhor e fala melhor. Eu não sei, sinceramente, como é que eu aprendi gramática. Acho que até hoje eu não aprendi sobre gramática, porque é um negócio assim muito difícil do português. Mas eu sempre fui uma boa escritora, né? Eu sempre gostei de escrever bastante. Mas me pergunte as regras. Não sei. E aí o que eu sei é que boa parte da forma com que eu falo, da forma com que eu escrevo, eu adquiri através dos livros. Meio que os sistemas e as regras entram na minha cabeça de forma tranquila, sem necessariamente eu saber as regras. É uma coisa que eu tenho que melhorar, as regras gramaticais? É uma coisa que eu tenho que melhorar. Mas os livros me fizeram falar cada vez melhor e escrever cada vez melhor. Então isso é um excelente motivo para você ter o hábito da leitura. Terceiro motivo: o hábito da leitura acaba criando o hábito do estudo também. Eu não sei se você sabe, mas estudar é o hábito de obter conhecimento, seja ele qual for. Estudar não tem nada a ver só com você estudar matemática, física ou literatura. Estudar é o ato de obter conhecimento, seja ele qual for. E o que é que acontece naturalmente quando você vai lendo livros? Como você acaba vendo uma coisa que você não conhecia, é natural que você comece a procurar aquele conhecimento para você entender. Por exemplo, esse livro que eu estou lendo aqui, o Ferramenta dos Titãs, nossa, é muito comum eu anotar assim no papel as coisas que eu vou pesquisar depois, porque ele sempre vai dando referências e eu fico curiosa para saber das referências. Assim vai acontecer com você também, seja qual for o tipo de história. Ah, Lorena, eu gosto muito de anime e quero ler o mangá. Cara, certeza vai aparecer lá alguma coisa da cultura do mangá que vai te fazer pesquisar na internet sobre aquela determinada prática para ver se existe ou não. Ou seja, a leitura ela está muito ligada com o estudo. E hoje é uma das formas que eu mais aprendo, porque é um negócio que você imerge, sabe? Eu sempre digo que a escrita, as palavras, elas elevam a nossa imaginação que qualquer outro meio de comunicação não é capaz. Porque é tudo referente à sua cabeça, sabe? Você não consegue igualar o que está aqui com o da outra pessoa que leu exatamente a mesma coisa. Então, vale super a pena, se você quer estudar mais, você ler um pouco mais. Quarto motivo que as pessoas acham que só para quem trabalha com isso é importante, na verdade não é. Que é ler ajuda você a ser mais criativo. E criatividade não tem a ver só com quem trabalha com isso, mas todo adulto necessita de criatividade. Porque o que é criatividade? É o ato de você combinar as informações que você tem para criar alguma coisa nova. E quanto mais repertório você tem para fazer essas combinações, mais criativo você é. Para pensar aí na vida de um empreendedor. Principalmente aqueles que têm uma ideia um pouco diferente. O que ele fez foi combinar a realidade com o que ele já tinha, com alguma coisa que ele aprendeu e aí criou um negócio. Então, se você quer crescer, se você quer fazer coisas diferentes, seja se você é dona de casa, seja se você é um profissional, você precisa ser criativo. Você precisa fazer combinações para que você não faça tudo igual às outras pessoas. Então, a leitura dá esse repertório imenso aí para você fazer essas combinações. E por último, realmente não menos importante, você deveria implementar o hábito da leitura, porque ele traz uma visão de mundo que muitas vezes a gente não consegue acessar com as coisas físicas da nossa realidade. Como é que eu saberia sobre nomadismo digital através dos meus conhecidos? Se ninguém, até hoje, a maioria tem dificuldade de conhecer sobre isso. Como é que eu conheceria sobre renda passiva se
boa parte da minha família sequer faz investimentos. Tudo isso eu aprendi na produção de conteúdo de outras pessoas e eu consegui aprofundar cada uma dessas coisas através do livro. Então, eu sou muito grata mesmo, porque hoje os livros tornaram minha mentalidade de uma forma muito diferente que eu pudesse acessar na minha realidade, porque eu tenho uma realidade mais humilde. E os livros conseguiram elevar aí minha mentalidade para que eu pudesse buscar coisas diferentes. Então, cara, sua visão de mundo vai mudar de acordo com as coisas que você lê. E eu acho que é isso, acho que deu para passar para vocês, porque eu acho tão importante você ter o hábito de leitura, mas vamos voltar aí e dizer o que é que eu consegui fazer para retornar o hábito de leitura. E é assim que eu acredito que você deve começar. Você deve tratar a leitura, né, como se fosse uma coisa da sua rotina, como ir ao trabalho, como acordar, como dormir, como fazer exercício. Como eu falei para vocês, eu não conseguia mais ler fazendo outra coisa, como eu fazia muito com Kindle. Então, para eu conseguir voltar a ler todos os dias, eu tive que colocar um tempo na minha agenda para ler, o que é bem diferente da minha antiga realidade, que eu lia assim a qualquer momento. Agora não, eu tenho que pegar um tempo que eu reservo hoje, 30 minutos, logo depois que eu acordo, tomo banho, normalmente assim umas 8 horas, eu pego meu livro e leio 30 minutos. E por que eu escolhi esse tempo? Porque é um tempo que não importa qual seja a minha rotina, eu vou conseguir tirar 30 minutos para ler o livro. E isso, 30 minutos pode ser muito para alguém, mas como eu falei para vocês, eu estou recuperando o hábito da leitura, né? Então, 30 minutos é um tempo ok para mim, eu consigo até mais. Mas eu coloquei esse tempo mínimo porque é esse tempo que eu vou me obrigar a ler todos os dias. Na sua situação, eu sempre recomendo que você comece com um tempo menor, um tempo que vai te fazer não falhar. Não precisa ter vergonha do tempo. Se for 5 minutos, se comprometa com esses 5 minutos todos os dias. Já parou para pensar o quanto você vai ler em 5 minutos todos os dias? Esse é o tempo aí que você não vai falhar. E, poxa vida, 5 minutos dá para você fazer mesmo com desgosto, porque é muito pouco tempo, então você vai conseguir aí implementar o hábito da leitura. Basta um pouquinho de dedicação. Outra dica muito importante é não se preocupar com o conteúdo. Ah, Lorena, eu não quero ler esses livros de autoajuda, de finanças. Eu quero ler, sei lá, uma fanfic. Eu quero ler um livro de ficção. Não importa. O que você tem que estar preocupado aí nesse momento é implementar o hábito. Qualquer que seja o conteúdo, ninguém tem nada a ver com a sua vida, entendeu? Então você vai escolher o livro que você quiser. Vou mostrar um livro aqui pra vocês que eu tinha muita vergonha de levar pros cantos e ler por causa da capa, que é o meu livro favorito, hoje que eu trabalho 4 horas por semana. Tinha muita vergonha porque é um título absurdo, né? As pessoas me olhavam estranho, eu sentia que as pessoas achavam que eu era preguiçosa, que eu era iludida. Hoje é meu livro favorito, hoje eu não teria vergonha. Mas na época eu tive. Só que como eu falei pra você não deve dar nada a ninguém. Então escolha aí o conteúdo, o livro que você quiser para você ler todos os dias. Sei que parece um hábito muito simples, mas é um hábito bem difícil. Colocar todos os dias um tempinho dedicado só pra isso. Às vezes a gente fica esperando um hack diferentão para você começar a ler um livro, mas não tem, tá? Posso até dizer que pode lhe ajudar a ficar mais interessado, que é escutar um audiobook enquanto você faz alguma coisa. Quando eu quero comprar um livro que eu não conheço, eu escuto um pouquinho um audiobook que tem YouTube, tem diversas plataformas. E aí, se você se interessar, vai ficar mais fácil você ler o livro. Ou continuar com o audiobook, mas enfim, é um hackzinho que você consegue fazer aí se estiver inseguro em comprar algum livro. Eu espero ter dado assim uma motivada para vocês, assim, quando eu vou falando sobre leitura, estudo, sabe aquela sensação de a gente está vendo um doce muito gostoso? É assim que eu me sinto quando eu falo sobre isso, porque de verdade eu sei a diferença que isso trouxe na minha vida e eu quero muito que você sinta essa diferença também.
Tem livro aqui para todos os gostos, ó. Ficção, Crônicas de Nárnia, inclusive muito bom se você quiser começar. É lindo e a leitura é muito simples. Tem livro aqui para tudo. Você olha aí um pouquinho na Amazon, olha na internet, pede um livro aqui emprestado. O importante é você começar. É isso. Tenha uma vida mais simples, tenha uma vida mais frugal. Dá aquela comentada aqui se você gostou do vídeo, aquela curtida e se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Até mais!